Hello guys, Fábio Júnior de novo na área, o seu professor predileto de inglês. E eu estou aqui hoje pra gente falar sobre um assunto muito sério. Muita gente acha muita coisa quando a gente está falando de aprender inglês. Porém, tem muitas dessas coisas que as pessoas pensam que é falso. Simplesmente não se aplica na vida real. Muitas pessoas têm uma visão muito errônea sobre isso. É por isso que nós vamos falar hoje sobre os 5 maiores mitos, né? Ou 5 mitos, pelo menos, que as pessoas têm com relação a aprender um idioma novo. E quando a gente fala de idioma novo, a gente pode estar falando de inglês também, mas outros idiomas também se enquadram nesse, tá bom? O primeiro mito que eu vou falar pra vocês é o seguinte: a pessoa diz, não tenho dom, não tenho essa habilidade para aprender línguas. Algumas pessoas têm, mas eu não tenho. Gente, não precisa de um dom para aprender uma língua. Tá? Você aprendeu a falar português. Você precisou de um dom para aprender a falar português? Crianças podem aprender a falar português? Será que você não pode aprender a falar outra língua? Gente, existem pessoas que têm mais facilidade. Isso é verdade. Assim como tem pessoas que têm menos habilidade, menos facilidade para aprender. Mas isso acontece em todo lugar. Por exemplo, andar de carro, andar de moto. Se você sabe andar de carro, provavelmente em algum lugar vai ter alguém que sabe andar de carro melhor que você. Então não tem como você chegar e dizer assim, eu não tenho talento porque outra pessoa tem mais talento do que eu. As coisas têm que ser treinadas, tudo pode ser treinado, tudo pode ser aprendido. Você não aprendeu a andar de carro? Você não aprendeu a andar de moto? Pois é. Então, se você conseguiu aprender a andar de moto, você também consegue aprender a falar outra língua, né? Uma coisa que falta a muitas pessoas é paciência. As pessoas, às vezes, elas querem que a coisa aconteça, tipo, eu vou dormir hoje e amanhã eu vou amanhecer falando inglês. Bem, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Se você for passo a passo, devagarzinho, com paciência, com certeza você vai chegar lá no seu tempo, seguindo o seu nível de esforço e sem precisar se comparar com ninguém. Se comparar com alguém é um erro que você está cometendo em qualquer área da sua vida. O segundo maior erro que as pessoas cometem quando estão pensando em inglês, né? Pensando em aprender a falar inglês, é achar que se leva muito tempo para aprender um idioma, se gasta muito tempo estudando um idioma. Bem, de fato, aprender uma coisa nova, qualquer coisa que seja, desde andar de carro, como o exemplo que eu já dei há pouco tempo, como aprender a falar um idioma, ou como aprender qualquer exercício da faculdade ou da escola que você faz, tudo isso leva um pouquinho de tempo, não é verdade? Se você faz aula todo dia de uma determinada coisa, a tendência é que essa coisa seja mais fácil para você de absorver do que outras coisas. Se você faz aula uma vez por semana ou duas, a tendência é que se torne um pouco mais lento. Mas a verdade é, aprender inglês tem a ver muito com a sua dedicação. E essa dedicação precisa ser quanto tempo, por quantos dias? Bem, essa dedicação, como eu falei anteriormente, depende de pessoa para pessoa. Também depende do conhecimento prévio que você teve. Mas eu tenho certeza, se você retirar apenas 15 minutos, a partir de 15 minutos por dia, já é suficiente para você, em pouco tempo, você estar falando inglês. É possível? Sim! Eu digo isso porque eu passo por isso todos os dias com meus alunos. Lá na Root One Idioma, nós temos uma metodologia que nós chamamos de 15 Minutes Method, né? Ou método dos 15 minutos, que diz o seguinte: se você passa esses 15 minutos estudando de uma forma racional, de uma forma guiada, você simplesmente vai conseguir aprender a falar inglês rapidinho, com 15 minutos por dia. Duvida? Então vê lá conferir. O terceiro mito que as pessoas têm quando a gente está falando de aprender inglês eu só vou aprender a falar inglês de verdade se eu for para outro país. É um mito? Em parte sim, em parte não. De fato, se você for para outro país, vai ser mais fácil realmente de você aprender em menos tempo. Isso não quer dizer que seja impossível você aprender a falar inglês aqui no Brasil. Eu, por exemplo, aprendi a falar inglês aqui no Brasil. Isso mesmo. Eu consigo falar inglês e consigo ir para qualquer lugar do mundo só pelo que eu aprendi aqui no Brasil. E não precisei fazer um intercâmbio fora para poder dizer que sabia falar inglês. Porque essa questão cai naquele mito da fluência. O que é fluência, né? Fluência vai ser o nosso quarto mito, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Então, como a gente estava falando, nós só precisamos de dedicação. Se você tiver dedicação aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você pode aprender qualquer coisa, tá? E outra coisa, algumas pessoas pensam assim, eu faço aplicativo X, eu uso aplicativo Y, eu aprendo inglês nos jogos. É possível? É, mas só tem uma forma de você aprender a falar inglês. É falando? Então, se você está aí aprendendo inglês através de um aplicativo, ótimo. Se você está aprendendo a falar inglês através de games, ótimo também. Só que você precisa falar. O quarto mito, pessoal, é o mais polêmico, provavelmente de todos, quando se fala em outros idiomas, é a questão de fluência. A primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que não existe resposta certa para a questão da fluência. Você é fluente quando? Tem gente que diz que você é fluente quando você... ou eu assisti um filme, eu entendi o que o cara falou, então eu sou fluente. Opa! Ou então vai no outro extremo. Você só é fluente se você falar todas as palavras, entender tudo e nunca tiver dúvida em nada. Gente, não é bem assim. O que é fluência de uma forma simples para você entender? Fluência é você conseguir se comunicar bem, assim como você se comunica no seu idioma em outro idioma. Isso é fluência, tá? Às vezes você pode esquecer uma palavra, tranquilo. Às vezes você esquece uma palavra em português, esquece o significado de uma palavra em português, isso é normal. Em outra língua, quem dera. Então, a gente tem que ser mais flexível nesse sentido, tá? A questão da fluência não é definir, e sim buscar atingir a fluência caminhando aos pouquinhos, vendo o quanto você evolui a cada dia e continuar praticando, porque sempre vai ter alguma coisa para aprender. Se é assim em português, imagine em outras línguas. E o quinto mito, gente, é aquele mito quando você diz assim, eu não preciso aprender mais nada, só inglês. Isso é um mito por quê? Porque por mais que você saiba falar inglês, tem países que não sabem. As pessoas, por exemplo, na América Latina, a gente pode tirar esse exemplo, assim como no Brasil, não é o costume que a população inteira saiba falar inglês. Apenas, talvez, um ou outro lugar tenha esse costume. Então, é bem possível que, se você chegar lá sabendo falar só inglês, as pessoas não te entendam bem, a não ser uma ou outra pessoa. Em outros casos, por exemplo, também tem países que, apesar de ter inglês como segunda língua, apesar de usar inglês bastante no mercado de trabalho, no dia a dia deles, eles não gostam de usar inglês. Dá dois exemplos para vocês. Na França e na Alemanha, eles têm uma rixa aí histórica com a Inglaterra, então eles não gostam muito de falar inglês. Se necessário, eles sabem falar, lógico, mas não é bem da cultura deles sair falando inglês assim, sem mais nem menos. Então, muitas vezes, gente, aprender só inglês, você está se limitando a ficar em um idioma só. Eu, por exemplo, sou um assíduo estudante de espanhol. Por quê? Porque eu noto essa necessidade. Então, gente, aprendam também outras línguas. É muito importante conhecer outras línguas também. Isso só vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua autoestima, vai fazer bem para sua vida profissional. Aprender nunca é demais, beleza? Então é isso, pessoal. Esses são os 5 mitos. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês a respeito desses mitos. Espero que vocês, de agora em diante, vejam aprender um idioma novo com outros olhos. E mesmo que a gente fosse conversar aqui, ia ter que falar horas e horas e horas sobre cada um desses mitos. E existem muitos mais que eu pretendo, quem sabe, um dia desmistificar para vocês. Então por hoje nós ficamos por aqui. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na próxima vez. See you!